Saudações, sou Renato Veloso e nessa aula nós vamos estudar sobre a responsabilidade tributária de terceiros em razão de uma atuação irregular. Gostaria de recordar que nós analisamos a responsabilidade de terceiros sobre duas óticas. Uma ótica é quando o responsável tributário ele tem uma atuação dentro da lei, que é a hipótese do artigo 134 do Código Tributário, cujo assunto já foi analisado numa aula que já foi disponibilizada. Agora nós precisamos compreender essa responsabilidade de terceiros quando o responsável ele tem uma postura, uma conduta que viola disposições de lei, disposições de contrato, disposições regimentais. Essa regra está disciplinada no artigo 135 do Código Tributário. Vamos conhecê-lo. O artigo 135, ele traz uma regra de responsabilidade pessoal. Veja, ele fala, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados, com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto. Primeiro caso que nós temos que observar, requisito, é que essa responsabilidade ela é pessoal, diferente lá do 134, que o Código trata como uma responsabilidade solidária, mas que nós já vimos que se trata, na verdade, de uma responsabilidade subsidiária. Aqui, a responsabilidade do agente que pratica a conduta, ela é pessoal. Mas veja, a responsabilidade pessoal só recai sobre os créditos tributários que sejam gerados em razão de sua atuação irregular. E que atuação irregular será essa? Ela pode ser uma atuação que configure excesso de poder. O que é um excesso de poder? São aqueles atos que contrariam os contratos, por exemplo, de mandato. O indivíduo é um procurador, então ele tem determinados poderes, mas ele resolve extrapolar esses poderes. Quando ele extrapola esses poderes, ele é responsável pelos tributos gerados em razão desse ato em desacordo com os poderes que lhe foram outorgados. Quando houver infração de lei, quando o indivíduo ele desempenha uma atividade e nessa atividade ele está ali representando ou atuando em nome do contribuinte, mas ele viola a lei, percebam que o contribuinte ele não praticou o ato. Quem praticou foi o terceiro que, por algum motivo, atuava no interesse do contribuinte. Então, portanto, esse contribuinte não pode ser chamado à responsabilidade de arcar com um tributo que ele não queria que surgisse. Contrato social ou estatuto. Contrato social nós vamos encontrar nas sociedades de responsabilidade limitada. Estatuto normalmente é o termo, o documento que regula o funcionamento de uma sociedade anônima. Portanto, quando o indivíduo ele viola o contrato social numa sociedade limitada, atuando em nome da pessoa jurídica, ou viola um estatuto numa sociedade anônima, atuando em nome dessa sociedade, ele também responde pessoalmente pelos tributos gerados, pelos créditos tributários gerados com esse excesso de poder em relação ou contrários ao estatuto ou contrato social. E quem são essas pessoas que podem ser responsabilizadas? O inciso 1º nos apresenta as mesmas pessoas do artigo 134. Quem são elas? Vocês se recordam? O pai, em relação aos filhos menores, o tutor, o curador, em relação ao tutelado ou curatelado, os administradores de bens de terceiros, o inventariante, em relação ao espólio, o administrador judicial em relação à massa falida ou empresa em recuperação judicial, o tabelião em relação aos atos praticados sob sua responsabilidade,
os sócios das sociedades de pessoas. Todos esses, quando eles praticarem atos contrários à lei, eles atraem para si a responsabilidade pessoal pelos tributos gerados por esses atos. Vamos aqui utilizar um exemplo. Vamos utilizar o mesmo exemplo do pai em relação ao filho. Lembram que no exemplo que eu usei na aula que tratamos do artigo 134, eu dei o exemplo de um pai que cuidava de um imóvel que o filho havia ganho de herança, na verdade não uma herança, mas num testamento. Como o filho era menor, o pai administrava esse bem. O que acontece é que, digamos que o pai ele pegue esse imóvel e ele faça um contrato de locação desse imóvel contrariando o interesse do menor ou sem autorização judicial, porque ele, como ele está administrando o bem do menor, ele precisa de um alvará para fazer, para praticar esses atos. E digamos que ele faz um contrato de locação e esse contrato de locação ele representa uma renda. Mas esse contrato ele padece de um vício, porque ele não foi feito com as devidas procedimentos cabíveis. Quando ele pratica esse ato, ele atrai para si a responsabilidade dos créditos tributários desse negócio jurídico que ele celebrou. Qual o negócio jurídico? O contrato de locação do imóvel que pertence ao menor. Ele atrai para si a responsabilidade por esse ato. Então, esse imposto de renda gerado com o valor dos aluguéis não poderá ser cobrado, não será cobrado do menor, e sim será cobrado do pai, porque o pai extrapolou, ou melhor, ele praticou um ato com infração à lei, porque ele necessitaria, como é um ato de disposição, ainda que seja um ato de parcial disposição do bem, quando ele faz o contrato, aquele bem passa a ser da posse do locatário. A posse direta fica com o locatário e a posse indireta com o locador. Então, ele reduz os poderes da criança sobre o bem. Precisaria ele de uma autorização judicial para isso. Não havendo essa autorização, atrai ele para si a responsabilidade pessoal dos créditos tributários relativos ao imposto de renda, que incidirá sobre os valores, sobre a renda oferida com esses aluguéis. Outro exemplo lá do inciso do artigo 134, vamos usar o inciso 3º, o administrador de bens de terceiros. Vamos imaginar uma pessoa, uma imobiliária que administra os imóveis de uma determinada pessoa. E ele, administrando esses imóveis, ele deixa de informar os valores dos aluguéis corretamente para o proprietário. Digamos que ele desvie o valor desses aluguéis, ao invés de ele informar que o aluguel custa 2.000, ele diz que o aluguel é apenas 1.000. E com isso, o que acontece? Ele está violando, né? Ele está praticando um ato contrário ao contrato, com excesso de poderes em relação ao contrato que rege a relação dele, imobiliária, com o proprietário. Ao fazer isso, ele atrai para si a responsabilidade pessoal pelos tributos incidentes nesse negócio jurídico, também aqui no exemplo, a locação de um bem imóvel. Poderíamos pensar aí na compra e venda de um imóvel, ele realizando um negócio jurídico de venda ou de compra de um imóvel, sendo que no contrato de representação que existe com a pessoa interessada, ele, administrador da imobiliária, havia assumido no contrato que ele não faria negócios, não realizaria a compra de imóveis de valores, por exemplo, superior a R$500.000, sem a anuência do mandatário, ou seja, daquele que lhe outorgou os poderes. E ele faz a compra de um imóvel de R$1 milhão. E chega o momento de pagar o ITBI.
não paga, o não pagamento desse TBI não pode ser imputado ao comprador, a esse representado pela imobiliária, e sim ao administrador da imobiliária que excedeu os seus poderes. Além das hipóteses do artigo 134, que estão contempladas no inciso 1º, nós temos também as hipóteses do inciso 2º, que são os mandatários, prepostos e empregados. Então, vejam que aqui no inciso 2º, os mandatários é aquele que tem poder outorgado por um contrato de mandato, ou seja, tem uma procuração. Prepostos são aqueles que representam as pessoas jurídicas em determinados atos negociais em que eles recebem uma carta de preposto, carta de preposição. Nesses atos que eles extrapolarem os poderes dessa carta de preposto, eles vão responder pelos excessos, pelos tributos gerados nesses excessos que praticarem. E os empregados também. Os empregados, nosso próprio Código Civil estabelece uma responsabilidade do empregador por atos dos seus empregados. E aqui o Código Tributário também contempla essa responsabilidade, de que aqui, se o empregado ele pratica um ato contrário à lei, contrário aos poderes ou às normas da empresa, ele responde pessoalmente pelos tributos gerados por esse ato que ele praticar. E o inciso 3º, que é o mais importante porque é o mais recorrente, são os casos que nós mais encontramos a respeito de responsabilidade tributária de terceiros, são envolvendo os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado. Por quê? São os sócios gerentes, os sócios administradores. Toda vez que eles praticarem um ato extrapolando os poderes que estão onde? No contrato social ou, no caso, por exemplo, dos diretores, presidentes nas sociedades anônimas, no estatuto da sociedade anônima. Toda vez que eles agirem extrapolando esses poderes, eles já atraem para si a responsabilidade pessoal em relação aos tributos que forem gerados em relação ao ato que eles praticam em desacordo ao contrato social ou ao estatuto. Essa matéria, responsabilidade de terceiros, é muito debatida no âmbito do STJ e é importante que nós conheçamos os entendimentos do STJ sobre essa matéria. Por ser uma matéria de índole infraconstitucional, as orientações do STJ é que vão indicar como deveremos nos pautar no raciocínio jurídico sobre responsabilidade de terceiros por atuação irregular. E o primeiro aspecto que precisamos ver é exatamente a atuação dos sócios. Por isso que eu trago esse julgado do STJ que fala o seguinte: os sócios são responsáveis por substituição pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes da prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes, ou com infração de lei, contrato social ou estatutos. Por que eu trouxe esse entendimento? Porque já nos chama a atenção para uma interpretação de que essa responsabilidade do sócio ela não é uma responsabilidade por transferência. E se nós formos raciocinar, no caso do artigo 135, tem razão o STJ. Por quê? Veja bem, se o que vai gerar a responsabilidade do sócio vai ser exatamente o fato dele praticar um ato contrário à lei, ao estatuto, e é esse ato que dá nascedouro ao crédito tributário, então nós precisamos lembrar daquele conceito que estudamos da diferença da responsabilidade por transferência para a responsabilidade por substituição. Na responsabilidade por transferência, eu tenho um fato gerador que acontece, dá nascedouro a uma obrigação tributária e depois, posteriormente, acontece uma outra situação que desloca a sujeição passiva do contribuinte para o responsável. Na responsabilidade por substituição, o que acontece? O fato gerador, ele, por si só, a sua ocorrência já faz com que a obrigação tributária nasça na responsabilidade
do terceiro. É exatamente o caso da responsabilidade por infrações. Por quê? Porque é o ato irregular, é o ato ilegal do responsável que dá nascedouro ao fato gerador. Então, como é o ato ilegal que faz com que surja uma obrigação tributária, assiste razão ao STJ. Realmente, na responsabilidade de terceiros por ato irregular, essa responsabilidade é uma responsabilidade por substituição. Mas eu já advirto a vocês que isso é a regra, porque daqui a pouco veremos uma exceção a essa regra. Então, na responsabilidade de terceiros por ato irregular, a regra é que ela se trata de uma responsabilidade por substituição. E agora eu lhes apresento exatamente a questão da exceção. E essa exceção, ela também altera, o entendimento do STJ altera a própria acepção do artigo 135. Por quê? Porque o STJ entende que, no caso das situações em que o sócio pratica um ato ilegal, irregular, favorecendo a empresa, essa responsabilidade ela não é pessoal, ela é solidária. Por quê? Porque o beneficiário, por exemplo, de um ato de sonegação, não é o sócio que resolve não emitir nota fiscal. Quando ele faz isso, ele faz para beneficiar a pessoa jurídica. Então, nesses casos, o STJ entende que essa responsabilidade ela é solidária e não pessoal. Então, eu trago aqui esse julgado do STJ, que comenta isso, que ele fala que essa responsabilidade do sócio-gerente por atos de infração à lei é solidária. E traz aqui outra questão. Será que o mero inadimplemento de crédito tributário gera responsabilidade do sócio? O que eu estou perguntando? Quando eu deixo de pagar um tributo, eu estou cometendo um ato contrário à lei? Sim, é verdade. É um ato contrário à lei. Mas isso gera responsabilidade do sócio, ou seja, a empresa não tinha dinheiro em caixa. Não tinha como pagar o tributo e por isso o sócio vai ser responsável e solidário, como entende o STJ? Não. Por isso o STJ editou a súmula 430, em que o STJ sedimentou que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio-gerente, porque o STJ, nessa súmula, ele adotou esse entendimento considerando que é necessário que haja uma prova de que esse inadimplemento favoreceu ao sócio e não à sociedade. Se esse inadimplemento não favoreceu a pessoa do sócio, então ele não pode ser responsabilizado. Se esse inadimplemento se deu por uma impossibilidade de pagar o tributo, por falta de dinheiro em caixa, o sócio não pode ser responsabilizado. Embora, sim, não pagar um tributo é um ato irregular, é um ato ilegal. E aí, o que acontece? Nós temos que a inadimplência não deve ser considerada ato ilícito imputável ao representante da pessoa jurídica, é o que eu acabei de explicar. E segue o STJ dizendo, a prática de atos ilícitos implica responsabilidade solidária do sócio-gerente. Veja que aqui ele difere do que está no artigo 135, que fala em responsabilidade pessoal. E segue o STJ explicando, ainda que se acolha o posicionamento de que a responsabilidade do artigo 135, por ser descrita como pessoal, não pode ser considerada solidária, é improcedente o raciocínio derivado, segundo o qual a exclusão da responsabilidade da pessoa jurídica, em caso de dissolução irregular. Aqui ele está falando da dissolução irregular, que é o quê? Quando a empresa encerra sem fazer a baixa na junta comercial, sem cumprir todos os procedimentos para o seu encerramento. Então, ele segue o STJ dizendo, nada impede que a execução fiscal seja promovida contra sujeitos distintos, por cumulação subjetiva em litisconsórcio. O que ele está querendo dizer? Como ela é uma responsabilidade solidária, o fisco já entra com a execução fiscal contra os dois, contra a empresa e contra o sócio-gerente. São distintas as causas que dão ensejo à responsabilidade tributária e, por consequência, a definição do polo passivo da demanda. A pessoa jurídica, a responsabilidade decorre da concretização no mundo material dos elementos previstos na norma, que define a hipótese de incidência, ou seja,
A pessoa jurídica é contribuinte. Embora o STJ fale em responsabilidade, na verdade, o correto seria dizer, daria o ensejo à sujeição passiva. No caso da empresa, ela é sujeito passivo contribuinte. Aí ele segue dizendo, em relação ao sócio-gerente, o que leva à sua responsabilidade é a dissolução irregular, porque a dissolução irregular é um ato contrário à lei, portanto, um ato ilícito que atrai a sua responsabilidade na forma do artigo 135. E essa ementa continua. Vejam como essa ementa é extensa. A prática de ato ilícito imputável a um terceiro posterior ao fato gerador não afasta a inadimplência, que é imputável à pessoa jurídica, nem anula ou invalida o surgimento da obrigação tributária e a constituição do crédito, o qual subsiste. O que ele quer dizer? Olha, já havia dívida por parte da pessoa jurídica. O que atrai a responsabilidade do sócio-gerente é o fato de ele não encerrar a empresa regularmente. O não encerramento da empresa regularmente faz com que surja para o sócio-gerente a responsabilidade solidária. Com quem? Com a pessoa jurídica. Vamos à súmula 435 do STJ. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução para o sócio-gerente. Essa súmula ela se alinha exatamente ao entendimento do STJ de que o encerramento irregular de uma empresa leva à responsabilidade solidária do sócio-gerente por um ato irregular. Esse julgado que agora eu trago para vocês traz um importante entendimento de matéria processual, mas que é fundamental para nós que estamos estudando responsabilidade tributária. A questão é, qual o meio de defesa que o indivíduo sócio-gerente de uma empresa vai se valer para discutir a sua condição de responsável tributário ou não? Qual será esse meio de defesa? E o STJ fala o seguinte, se já constar na certidão de dividativo o nome do sócio-gerente, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada as circunstâncias do artigo 135. Por que isso? Porque a certidão de dívida ativa ela goza de presunção de veracidade e de legitimidade. Então, para afastar essa presunção, embora seja uma presunção relativa, quem tem que afastar essa presunção é o executado, é aquela pessoa que está com o nome na certidão. Ele que precisa afastar essa alegação ou esse dado que consta na certidão da dívida ativa de ele ser responsável tributário. E qual o meio processual que ele vai se usar, vai se valer para isso? O julgado, ele prossegue dizendo o seguinte, a orientação do STJ afirmou-se no sentido de admitir exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado. Eu preciso, então, explicar para vocês o que é exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade é um meio de defesa que é previsto na doutrina. A doutrina que veio trazendo essa possibilidade de defesa. E como que ela é exercida? Ela é exercida quando o executado ele quer alegar uma matéria de ordem pública, uma matéria que o juiz pode conhecer de ofício e ainda uma matéria que dispensa dilação probatória. Se ele tiver uma matéria de ordem pública que não precise de produção de prova, ele pode se valer da exceção de pré-executividade. Qual que é a vantagem da exceção de pré-executividade? É que ela dispensa o pagamento de custas, não precisa pagar as custas, ela não precisa garantir o juízo no caso da execução fiscal e ela ainda tem a vantagem de favorecer o executado de conseguir obstar o prosseguimento de execução que esteja eivada de vício, sem ele precisar observar uma petição com todos aqueles requisitos dos embargos à execução fiscal. Por isso que
ela é um instrumento muito utilizado nas execuções fiscais, só que tem um problema. Precisa observar os requisitos que a doutrina traz e que a jurisprudência já adotou também, que é se tratar de matéria de ordem pública, que dispense produção de prova e que matéria que o juiz poderia conhecer de ofício. A questão é possível discutir responsabilidade de sócio por meio de ação de pré-executividade? E você já vem aqui pelo julgado que não. O STJ, então, ele conclui aqui o seguinte: o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria, ou seja, embargos à execução, e não por meio do incidente, que aí é a exceção de pré-executividade. Portanto, se o sócio-gerente quiser se defender dessa responsabilidade que lhe foi atribuída, ele não pode utilizar exceção de pré-executividade, ele tem que utilizar os embargos à execução. Outra questão importante é nós conhecermos a súmula 392 do STJ. Ela é um importante instrumento para a defesa do sócio. A súmula estipula que a Fazenda Pública pode substituir a certidão da dívida ativa até a aprovação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal. Até aí é o que está na lei de execução fiscal. O que é importante é a segunda parte, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Por quê? Porque muitas vezes o fisco ele queria, no meio da execução, incluir o sócio-gerente como responsável tributário. Aí ele queria trocar a certidão. E o STJ, não. Alteração de sujeito passivo não pode ser com troca de certidão, não. Se quiser alterar o sujeito passivo, tem que manejar a nova ação de execução fiscal contra o sócio que está sendo agora responsabilizado. Não é possível a substituição da certidão de dívida ativa para alterar o sujeito passivo ou para incluir outro sujeito passivo. Outra questão importante é que nós vimos que o artigo 135 do Código Tributário estabelece que o sócio, para ser responsabilizado, ele tem que praticar um ato ilícito. Tem que praticar um ato contrário à lei, contrário ao estatuto, contrário ao contrato social ou então com excesso de poderes. Mas a Lei Complementar 123, que é a lei do Simples Nacional, traz uma exceção à regra. Porque aqui, na lei do Simples, as microempresas e empresas de pequeno porte, elas têm uma regra de responsabilização dos sócios, e aí não é apenas o sócio-gerente, independente de eles não terem praticado ou não um ato irregular. Vamos ver o que fala aqui o artigo 9º. O artigo 9º ele fala que o registro de ato constitutivo, alteração e extinção, ou seja, o encerramento de uma empresa, ela vai ser realizada sem prejuízo da responsabilidade do empresário, titular, sócio, administrador de tais obrigações. Então, ela é feita independente, olha o que ele fala aqui, independente da regularidade de obrigações tributárias. Então, diferente das outras empresas, que para poder chegar na junta comercial e fazer a baixa, e que precisa apresentar as certidões negativas de tributos, aqui as microempresas e empresas de pequeno porte, ela pode encerrar a empresa sem apresentar essas certidões, mas, é o que ele fala, sem prejuízo da responsabilidade do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores. E vem o parágrafo 5º e bota uma regra de responsabilidade solidária. Olha o que ele fala. A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, titulares, sócios e administradores no período da ocorrência dos fatos geradores. Aqui não há ato irregular. Simplesmente vai lá, a pessoa vai dar baixa na sociedade limitada de uma empresa de pequeno porte, sem prova da quitação dos tributos. A junta comercial faz a baixa, mas o que acontece? Os sócios ficam responsáveis solidários pelos débitos tributários. Não há nenhum ato ilegal, apenas haviam débitos tributários, esses débitos não foram pagos, a empresa deu baixa, agora a responsabilidade tributária é de quem? Dos sócios.
por força do quê? Do artigo 9º, parágrafo 5º da Lei Complementar 123. Vamos ao exemplo. Vamos imaginar uma empresa, uma sociedade limitada, que havia os sócios João e Carlos. João e Carlos resolvem encerrar, em março desse ano, 2020, encerrar a sociedade limitada e vão à junta comercial fazer a baixa. Como se tratava de uma sociedade limitada enquadrada em empresa de pequeno porte ou microempresa, a junta comercial faz a baixa. Só que no ano de 2019 haviam dívidas, por exemplo, de ICMS, dívidas de ISS, de imposto de renda pessoa jurídica. O que vai acontecer? Essas dívidas passam a ser de responsabilidade solidária dos sócios, de João e Carlos. Em relação às multas moratórias, não há alteração. Assim como lá no artigo 134, a responsabilidade era também daqueles agentes dos terceiros, aqui, na responsabilidade por ato irregular, ela vai ser pessoalmente dos terceiros ou então ela vai ser solidária naquele caso de encerramento irregular de uma sociedade. As multas punitivas, aí não. Aqui nas multas punitivas, sempre a responsabilidade vai ser do sócio que praticou o ato irregular, porque a infração aqui gera responsabilidade pessoal. Então, nessa infração, não haverá solidariedade. Nessa multa punitiva, não haverá solidariedade. Ela será devida exclusivamente por aquele terceiro que praticou o ato irregular. Esse era o conteúdo que tínhamos para estudar sobre essa responsabilidade de terceiros por ato irregular. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.